Fala pessoal, Rafael falando aqui, mais um dia, mais um vídeo. E hoje, moleque! Maquininha funcionando. Vou passar para vocês aqui todas as configurações que foram feitas, as configurações do RDWorks, não fiz em outro modelo, tá pessoal? E hoje foi dia de colocar ela para funcionar. Configuração básica, vou passar o restante, que é um pouco mais complexo depois, quando ela estiver funcionando corretamente, porque ela ainda está funcionando sem o chiller. Eu ainda não tenho o chiller dessa máquina, então deixa no vídeo aí o seu comentário para saber se você quer que eu faça um chiller caseirão mesmo, daquele maroto, ou já compra logo um chiller profissional já para botar ela para funcionar e não ter mais problemas com isso. Para você que vai usar o RDWorks, eu já falei que lá no curso eu vou deixar essa configuração que eu fiz aqui já no arquivo para download. É só você baixar. Se você está montando com o meu kit ou até mesmo com algo que tenha mais ou menos as mesmas características, você consegue baixar para poder agilizar a sua vida, porque lá já vai ter a aceleração, já vai ter tudo bonitinho para você poder não perder tempo com a configuração da sua máquina. Todos os links vão estar aí na descrição, só dá uma passada lá, clica lá, acessa meu site para todo mundo ficar feliz. Então é isso, bora pro vídeo, sem mais delongas, e vambora! Máquina finalmente está montada, já fiz aqui dentro já a configuração dos drivers, sendo que é uma configuração provisória. Eu vou mostrar para vocês aí como é que eu fiz essa configuração, mas eu não vou ensinar nesse vídeo como é que se faz a configuração do driver. Eu vou fazer um vídeo somente de driver, tá pessoal? Então aqui eu já vou passar para vocês como é que ficou a configuração. Aqui na lateral dele, como você pode ver, tem as especificações. A gente faz a configuração aqui no DIP, chama-se DIP, essas chavinhas aqui, ó, que elas vão para um lado e para o outro. Então aqui que você faz a configuração direta nesses drivers. O restante da máquina já está todo ligado, já fiz todas as ligações. Conectei aqui, ó, o cabo de rede que está indo lá para o notebook, e além disso, as fontes do laser, elas têm essa ligação aqui, ó, que é a ligação TL e a WP. A WP é uma conexão de ligação para proteção. O WP é de proteção. Para que serve isso? Essa daqui ela identifica quando existe o fluxo de água, exatamente para o seu tubo não trabalhar sem água. Então esse daqui, o sensor manda o sinal para cá, que fecha o curto entre o ground, que é o negativo, né? E o P. A partir daí, a sua fonte ela começa a funcionar. Se não tiver essa ponte aqui entre o WP e o G, a sua fonte não vai funcionar, tá, pessoal? Só para vocês ficarem sabendo disso, que caso vocês façam a ligação toda da máquina e ela não funcionar, o laser pode ser porque está faltando esse jumpzinho aqui ou a ligação com o chiller, que no caso eu ainda não tenho e por isso eu fiz essa ligação aqui para poder funcionar a fonte do laser. Aqui, como vocês viram no outro vídeo, tem um disjuntor de 20 amperes, é aqui que eu ligo e desligo a máquina. Eu fiz a conexão aqui do ar, comprei esse regulador de pressão aqui. Essa ligaçãozinha aqui você vai ter que comprar também. E esse daqui, o encaixe de engate rápido do tubo de ar que eu tenho, porque o meu é um compressor grande. Então eu fiz a compra separada dessa peça daqui, que é o conector, dessa peça daqui, que é um conector de 1/4 para 6 mm, que 6 mm é a mangueira de ar das máquinas de corte laser normalmente, e um regulador de pressão do ar, que regula o quanto de ar que vai sair lá na sua caneta. Aqui eu coloquei um notebook, onde está ligado meu cabo de rede, e é aqui que eu vou fazer a regulagem. Então vou precisar filmar aqui o conector, a controladora e o notebook. Eu vou fazer a filmagem disso tudo aqui agora e vamos lá para a gente poder começar a configuração dessa maquininha top. Já entrei aqui no site da Ruida, aqui ó, rdax.com, só colocar esse endereço lá direto no seu navegador que você vai entrar nesse site aqui. Eu já fiz o download, mas você vai vir aqui ó, na parte de baixo, Control Software RDWorks V8, só baixar ele e vamos fazer a instalação para começar a configurar. Tá baixado, já fiz aqui ó, a extração do arquivo que ele vem num zip. Então temos aqui o RDWorks V8 Setup Install, vamos aguardar. Quando ele terminar de instalar, ele vai abrir essa janelinha aqui ó. Aqui você tem, se você tiver o sistema de câmera, você vai fazer essa instalação aqui. Aqui em cima, pode deixar como está mesmo, que também não tem muitas opções. Você consegue até o português, mas eu particularmente não gosto. Quando você vai buscar um tutorial, alguma coisa está tudo em inglês. Então eu não boto em português, eu deixo em inglês mesmo. Se você quiser, fique à vontade. Eu coloco aqui inglês, tamanho da unidade de leitura eu coloco em milímetro. Câmera a gente não vai ter. Aqui é para você fazer a instalação do software. Isso aqui é a instalação do plugin. Se você tiver o Corel, você consegue instalar o plugin direto no Corel para que você consiga exportar diretamente do Corel para o RDWorks. É uma ferramenta muito boa de se instalar, mas eu não utilizo nessa máquina porque eu não faço nada nesse equipamento. Esse equipamento aqui ele vai ser utilizado só para controlar as máquinas. Então eu vou fazer a instalação somente do RDWorks. Não vou precisar instalar o driver USB porque eu não vou instalar pela USB. Eu vou fazer a instalação pela rede. Então vamos colocar instalar.
e tá finalizado. Beleza? Vou dar OK. RDWorks aberto. Agora eu vou lá ligar a máquina. Assim que você ligar o equipamento, quando você vier aqui, ó, na parte de rede, vai aparecer essa opção aqui, ó, rede não identificada. Quer dizer que ele está reconhecendo a máquina, mas a sua rede ainda não está configurada. Então a gente vai precisar configurar no computador e também no equipamento. Então vamos lá, a gente clica aqui em rede não identificada, vamos em alterar opções de adaptador. Aqui, ó, você vai achar a Ethernet que está conectada. As que não estão conectadas vão estar com um Xzinho, mas muito provavelmente você só tem uma Ethernet aí. Botão direito, propriedades. Abrindo essa janela aqui, você vai vir aqui, ó, IPv4, que é a versão 4. Cliques. Dentro dessa janela você vem usar seguinte endereço de IP, vai sair do automático e você vai colocar um fixo. Então para começar, você pode botar 192.168.0.100. Esse endereço daqui não pode estar exatamente igual ao da máquina. Ok, pessoal? Um erro muito comum é o pessoal colocar 0100 aqui e 0100 lá. Então não pode ser o mesmo endereço IP. E depois disso, quando você clicar aqui em máscara de subrede, ele vai aparecer automaticamente. Tá aqui. É só isso que você precisa preencher. Dou OK. OK de novo e vamos sair dessa tela. Agora vamos para a configuração da máquina. Vou pegar aqui a câmera para vocês darem uma olhadinha. Eu estou conseguindo foco. Vamos lá. Consegui focalizar aqui do jeito que deu. Vamos em menu. Menu aqui, ó. Controller Settings. IP Config. E aqui, ó, já vai estar 192.168.1.100. O que você precisa fazer aqui? É colocar como 0. Os 3 iniciais tem que estar igual ao outro. Dá Enter aqui, a gente vai mudar para 0. A Enter de novo que saiu. E aqui a gente vai dar Enter e vai colocar 101 para ficar diferente do que já está lá. Vamos descer e colocar como Write e vai salvar. Vamos testar para ver se está. Pronto, tá OK. É isso. A máquina está configurada com o IP. Para poder fazer o teste, como é que você vai testar? Você vai abrir o menu Iniciar, vai digitar CMD, vai abrir o prompt de comando, aqui, ó, e aqui você vai escrever ping e o IP da máquina que você acabou de colocar, que é 192.168.0.101. E está respondendo, tá vendo? Tem tempo de resposta, então a sua máquina está conectada e configurada. Agora vamos configurar o software para poder mandar as mensagens para o equipamento. Você vai vir aqui na parte de baixo, em Settings, vai adicionar um novo equipamento. Eu vou colocar aqui, ó, Laser 200 por 150. Network, aqui vai ser com 0 e com 101. Vou mandar ela dar o teste. Vou mandar permitir o acesso, sucesso na porta de teste, vou dar OK e vou dar OK. Já identificou já o equipamento, vou dar Exit e agora a máquina já está configurada aqui na parte de baixo. Então vamos começar a configurar o equipamento. Vou sair aqui da máquina, sair do menu, sair e agora vamos para a configuração do equipamento. Vou aqui em Files, Vendor Settings. Ele vai te pedir uma senha. A senha dessa máquina específica que eu tenho aqui, que é a controladora 6432G, ela é RD8888 e ela abre a configuração. Quando você abriu essa configuração, a primeira coisa que você tem que fazer é mandar ler as configurações que estão lá, porque essas daqui muito provavelmente não são as configurações que estão na máquina. Você dá um read, tá vendo? Já mudou as configurações para o que está no equipamento. Não esquece de dar o read. Por quê? Se você só sair alterando tudo aqui e depois quando você for mandar gravar no equipamento, isso daqui, ó, vai estar apagado, entendeu? Quando você der o read, vai apagar tudo que você fez, então não vai adiantar. Então vamos lá, pessoal. Dentro da configuração do software, aqui você tem as configurações do eixo X, aqui você tem a do eixo Y e Z e U que não são utilizados. Esses dois modelos de eixos aqui a gente não utiliza, não pelo menos nessa máquina. Isso daqui, a parte de Clear Info, é para você zerar o seu equipamento, tudo que tiver guardado dentro da controladora do seu equipamento você vai zerar, é só você mandar aqui ou então parcialmente, você pode ir marcando que você quer zerar ou não. Aqui você pode importar um painel logo. O meu, por exemplo, está com o logo da CloudRay, que é a vendedora. Se você quiser importar um logo pessoal seu, você pode mandar importar aqui. Mas vamos voltar para o vendor parâmetro. Voltando para os parâmetros de venda, você tem aqui, ó, X e Y. Na parte de motor, você tem as configurações do laser, você tem algumas outras configurações, e esse daqui do final são as informações por meio de LED. É como se fosse um informativo de comunicação com a sua controladora. Vamos começar com o motor. A primeira configuração que a gente vai fazer, que é a principal no momento, é que quando você acaba de ligar sua máquina, quando você acabou de ligar o seu equipamento, quando você mandar ela se movimentar, se você disser ela para se movimentar 10 centímetros, ela não vai se movimentar.
movimentar esses 10 centímetros. Ela vai se movimentar menos, mais, vai sempre dar um número aleatório. Então a gente tem que chegar a quantas unidades que vai se movimentar para cada pulso que foi gerado pela controladora. Então o que a gente precisa achar é essa numeração aqui, ó, que é para cada passo o quanto que vai ser movimentado na máquina. Porque aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui como é que fica. Quando você tem esse tipo de movimentação aqui, ó, a máquina estando ligada, eu consigo movimentar ela. Tá vendo? Porém, não vai dar o número certo de centímetros quando eu der o comando aqui direto na controladora. Então a gente precisa achar essa numeração aqui para isso daqui se movimentar corretamente. Para poder calcular isso daí, a gente vai fazer o quê? A gente vai fechar isso. Vamos vir aqui em teste. E o teste, você vai ter o offset aqui, ó, que é o quê? Toda vez que você movimenta, ó, viu? Ó. Isso daqui, ó, era para ele ter movimentado somente 10 milímetros. Quando eu dou aqui uma opção de menos, era para ele movimentar 10 centímetros. Mas olha o quanto que ele está se movimentando. Está se movimentando demais. Entendeu? Isso aqui com certeza não é 10 centímetros. Então, para a gente poder medir legal, eu vou colocar ela um pouquinho para frente. Vamos fazer uma gambiarra aqui e a gente já volta. Ó, fiz uma gambiarra aqui de leve, tá? Peguei ali aquele aramezinho de pão. Não sei se vocês conseguem ver daí, ó. Tá vendo um aramezinho safado de pão ali? Então, coloquei na ponta da caneta para que a gente pudesse ver como funciona direitinho o passo dela. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar isso aqui exatamente em cima de alguma numeração. Eu vou colocar em cima do 10 para não deixar lá na ponta da régua. Porque se deixar na ponta da régua, pode ser que ela venha a ficar fora, porque essa régua ela tem... Então já deixa em cima do 10, que eu conto a partir do 10, beleza? Temos o 10, aqui ó, 10 milímetros, coloquei a velocidade um pouco menor, porque ela estava se movendo muito rápido, que ela está realmente muito acima. Já o arame de pão em cima da régua direitinho, tá aí aonde que ela vai passar, e vou mandar movimentar aqui. Foi. Pronto, movimentou. De 10, ela foi para 16,6, ou seja, ela está indo 66 milímetros. De 10, ela está indo para 66. Então, você tem aí mais ou menos 6,6 vezes o valor a mais. Com esse resultado, a gente vai voltar aqui, ó, File, Vendor Settings, não precisa mais colocar a senha. Você já colocou uma vez, até que você feche o software, ela não vai pedir de novo. Você vai dar o Read, para ele ler. Tá? Não esquece nunca de dar esse read aqui, porque ele tem que ler o da máquina para depois gravar. Vou vir nesse botãozinho aqui, nos 3 pontinhos, vou colocar aqui na parte de cima. Era para ser 10 milímetros para ela andar, mas ela andou 66, que foi o tamanho medido. Vou dar OK e aqui ele já vai preencher automaticamente com o valor correto. Como a máquina é feita mais ou menos no mesmo estilo, ela tem o mesmo estilo de correia, mesmo tamanho de braçadeira, mesmo tamanho de tudo, muito provavelmente o Y ele tem o mesmo valor que o X. Então eu vou dar um Ctrl C aqui, eu vou lá no Y e Ctrl V. Pronto. Vou dar o Write e vamos começar com esses números para a gente poder ver. O que a gente vai fazer agora? Fazer a mesma coisa de novo e ver se vai dar algum erro. Só que agora, ao invés de a gente movimentar 10 milímetros, a gente vai movimentando mais. Por quê? Quanto maior o tamanho que você movimenta, maior a diferença que tem que dar no final. Por exemplo, se eu for fazer com 10 milímetros, a diferença às vezes vai dar muito pouquinha, coisa que você nem vai enxergar direito. Mas se você fizer com 1 metro, certamente lá no final vai dar uma diferença de alguns milímetros ou até centímetros, entendeu? Então eu sempre venho fazendo essa escala de erro. Eu vou colocar ali então agora de novo com 10 e vou movimentar 100 milímetros para a gente ver se vai dar correto. E vamos ver o que vai dar. Pronto, posicionei com 10, sendo que agora eu vou colocar um pouco mais para o lado, porque ela vai ter, na verdade daqui ó, que ela vai ter que vir até o 20 aqui, se bem que eu acho que eu vou colocar 30. Ela vai ter que vir até o 40, dá mais espaço aqui, ó. Ela vai ter que vir até aqui certinho, vamos ver onde é que ela vai parar. Então de novo, fecha isso aqui, movimentação, vamos ver 400, para a gente fazer um teste logo, ver se vai. 400, movimentação com velocidade de 50, vou botar com velocidade de 100 para ver. Vou dar o menos, vamos ver se ela movimenta. E foi, olha como é que ela está movimentando muito mais devagar. 40 centímetros, que são 400 milímetros, ela chegou lá com 502. No caso, deu 50 centímetros,2. Sendo que essa diferença tem que abater o que eu iniciei. Que como ela começou no 10, ela foi até o 50,2. Então, tá vendo? Deu essa pequena diferença de 2 milímetros. Esses 2 milímetros, no final, quando você vai fazer uma coisa grande, não importa. Então, isso tem que ficar extremamente ajustado para que você tenha sempre um tamanho correto no que você for cortar. Então, vamos voltar lá no Vendor Settings. Colocar aqui, ó, dar o Read, não esquece de dar o Read. Eu mandei 400 e ela foi para 402. Vou dar OK. Tá vendo? Mudou um peteleco ali. Vou dar o Write, vou dar o Exit e vamos lá de novo. Coloquei em 10, 400.
Vamos ver se vai chegar. Ela tem que parar exatamente no 500. Ela deu exatamente assim, em cima não deu. Deu um pentelésimo para lateral. Vê se vocês conseguem ver aí. Ela deu um pentelésimo para lateral. Ainda tá errado. É ruim? É ruim. Se fosse uma máquina pequenininha, de 40 para 50, isso aí realmente não ia fazer tanta diferença assim. Mas não é algo que a gente quer. Então eu vou fazer o quê? Vou fazer uma área maior. Como a gente tem espaço aqui para poder medir, e essa régua ela vai até 1 metro, eu vou fazer a medição em cima de uma área maior. Então vamos lá de novo então, fazer a mesma coisa de novo. Vou botar agora, em vez de 400, vou tentar com 800. Vamos ver o que vai dar nesse final. Vamos lá com 800 e vamos ver o quanto que vai ser medido. Eu estou esquecendo de um pequeno detalhe. Eu estou colocando aqui para movimentar 80 e não estava entendendo por que não estava indo. A gente tem que vir aqui, ó, uma coisa que eu esqueci de fazer, que é crucial também. Vendor set, Read, e aqui ó, Bridging Area, que é a área da mesa. Eu não consigo movimentar ela se a mesa for pequena. Então eu vou colocar aqui do X mais ou menos uns 1.300, que é o que eu acho que seja, e do Y eu vou colocar 1.800, que é a média, 1.300 e 1.800. Vou dar o Right para a gente poder movimentar isso daqui, senão a gente não consegue movimentar ela. Faz sentido? Eu acho que sim. Dei mole. Então vamos de novo, mais uma vez, tentativa 17. Vou voltar para o 5, deixa eu marcar ali, marcado. E agora vamos dar o 80 e vamos ver se movimenta. Ficou quase perfeito. Ela escapou por 1 milímetro em 80, ou seja, é pouquíssima coisa, mas de qualquer forma tem que fazer essa movimentação para que não dê um erro posterior. Então vamos lá, vendo a 7 de novo. Eu coloquei 800 e ela foi com 801. Agora dá ok. Vou dar meu right e fechar. Então, mais uma vez, para a gente ver o que dá. Vou voltar aqui com os 800 para ele voltar para o mesmo lugar. Ele tem que ficar com 5 e 1. Vou colocar lá de novo. Pronto, pessoal. Vou fazer a mesma coisa agora no eixo Y, tá? Como eu falei, muito provavelmente vai ser igual, porque esse jeito que a gente montou o equipamento, ele tem os mesmos tipos de polia, o mesmo tudo, então acredito que seja a mesma configuração. Só vou fazer um teste para confirmar direitinho. E para vocês não terem que passar por tudo isso de novo, vou adiantar o vídeo já para quando tiver certinho, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Demorei um pouco mais do que eu queria, porque o que acontece? Eu achei que o Y tinha que ficar pelo menos metade do passo do X, para não ficar tão rápido assim. Então o que eu fiz? Eu mudei lá no drive a configuração. Então para os dois drivers do Y, eu coloquei metade, do caso, do eixo X. Quando a controladora manda para a máquina, para que ela ande 10 no X, ela vai ter que mandar 20 para o Y, que isso vai poder dar mais precisão no equipamento. Então eu demorei um pouco mais por causa disso, acabei fazendo umas outras configurações também, mas vamos dar continuidade aqui para vocês entenderem o restante. Um outro ponto que está ruim no meu equipamento é que na controladora, quando você aperta o botão para a direita, ele anda para a esquerda. Quando você coloca para baixo, ele anda para cima. Então isso se inverte aqui, ó. É somente esse, inverte direct. São essas duas opções aqui de inverte direct. A polaridade é caso o seu motor tivesse errado. Por exemplo, você chegou no final dele aqui, quando você movimenta, ele diminui o que ele andou. Aqui na máquina você consegue ver, você tem ali o X. Então, às vezes o X está em 1000, você vai descendo ele, quanto mais ele se distancia do ponto zero. Então, isso está errado. Aí você pode mudar ou aqui na polaridade, você vem aqui e muda direto nele, ou você pode mudar a fiação ligada direto no drive também. Não faz diferença nenhuma entre uma e outra. Aqui vocês podem ajustar o tamanho de mesa, eu já expliquei para vocês. Esse home offset aqui, ó, toda vez que você dá um home na máquina, ele vai para a parte aqui, ó, ele vai até encostar no limite de curso, tanto um quanto o outro. O que é o home offset? É o quanto ele vai chegar até aqui, vai encostar e ele vai voltar. Quer ver? Ó? Vou movimentar ele aqui para vocês entenderem. Tá vendo? A partir do momento que ele fez o sensor do limite de curso, ele vai voltar um pouquinho, tá vendo? E é essa distância que é aqueles 30 lá, tanto do X quanto do Y. Ele faz essa distância aqui. Então você vem aqui, ó, vendor, esses 30 aqui agora eu vou diminuir para 5, porque eu não quero essa distância toda, eu não preciso dessa distância toda. Esqueci de dar o read, esquece, ao 5, do right, do X, vamos dar o exit, beleza? Andei, vou dar o home aqui agora, tá? Ó, deu home, agora ele vai voltar, mas não vai voltar tanto quanto deveria, como eu estava voltando antes. Ó, faz as duas encostadinhas e volta. Chegou, ele deu só uma voltadinha rápida. Isso é o home offset. Vamos voltar lá, vendor settings. Essa parte de max speed aqui, eu coloco no X, eu vou colocar de 1000 e no Y eu vou botar 400 para não movimentar desse jeito, que ele está movimentando muito rápido. Jump off speed e aceleração eu vou deixar do jeito que está, porque isso eu vou configurar somente quando a gente for gravar ou cortar alguma coisa. Isso aí é sentindo, cara. Você não tem condições de falar anteriormente. Dá para você ter algumas configurações base? Dá.
Mas essa que tá, ela vem bem ok até, pra te falar a verdade. Ela dá uma sacolejada na máquina, mas mesmo assim ela funciona bem. Então aqui, X e Y, tá ok. O laser, mínimo até o máximo, tá ok. Frequência de 20, ok. Sinal low, tá show de bola também. E vamos pro Other. Aqui, nada que vai ser pra gente pra esse tipo de máquina. Que aqui é feeding, transmission, isso aqui já tá bem que já vem tudo mais ou menos como tem que ser. Eu só ativei aqui o Enable Blower, que esse aqui pode ser que eu venha utilizar depois. Soft PC eu também não marco nada, eu deixo só isso daí, por enquanto vai ficar ok. A gente vai dar o Write e vou dar o Exit. Para essa parte do Vendor Setting já tá ok. Agora vamos modificar só algumas coisinhas aqui no User. O User ele tem essas três abinhas aqui, ó, Other, tá? Que também não é nada demais. A princípio a gente vai começar com quase todas as configurações que estão aqui. Algumas coisinhas que eu acho que estão ruins aqui no momento é que, por exemplo, o X e o Y aqui quando eu movimento no key, ele tá um pouquinho ruim ainda, não tá 100%. Então eu vou abrir aqui um pouco. Pronto. Aqui a gente já deu read na máquina, tá aqui, ó, deu read direto. Calcular size é mais ou menos isso aqui também, Engrave Factor 80. Vamos só conferir um pouco para ver como é que tá. O feeding a gente não usa porque o feeding é o quê? Digamos que você tem uma esteira que fique rolando aqui com vários produtos, ele corta e cospe para fora, corta, cospe para fora. Então é mais ou menos isso daí. Isso daqui a gente não usa. O home para. Home speed 250, tá muito rápido eu tô achando. Eu preferia ele com 150 para a gente poder ficar legal. Z-home e speed também não dá nada. A gente vai dar um write aqui. Auto home no X e no Y. Eu prefiro que sim. Toda vez que você ligar a máquina, ele vai fazer o home do X e do Y. Ligou a máquina, ele faz o home. Essa parte daqui é quando ele dá o home, ele dá o home. Depois que ele dá o home, o que ele faz? Ele volta para o home position, ele não faz nada, ou vai para o position point. Ele tem sempre um pontozinho que você pode escolher. Esse daqui eu deixo no home point mesmo, que ele vai vir aqui para frente, vai fazer o home onde tem que fazer, e depois ele fica parado aqui no canto até que você dê uma nova ordem para ele. Vamos em Order, mas aqui para baixo, aqui para cima não tem muita coisa, a gente não tem bastante coisa para poder movimentar aqui. Ele faz um Finish Signal, se você quiser você pode colocar Enable, não tem problema nenhum. Para onde que ele retorna depois que ele termina de cortar? Ele pode retornar para o home ou para a posição do point que você fez a primeira vez. Eu prefiro colocar aqui, porque ele volta exatamente para onde ele estava, onde você colocou o home dele, na bolinha laranja lá, a origem no caso. Você vem aqui, ó, position point, eu deixo aqui. O docking point é para você, caso você queira sempre que ele volte para o mesmo lugar, com o docking point. Ele volta sempre para lá, tá vendo? Você pode botar aqui docking point, ele vai sempre voltar para essa mesma posição aqui. O Z não tem, tá ok, isso daqui, não tem problema. O foco também não tem problema nenhum, foco aqui a gente não tem nada sobre isso. Work Speed é o Z e o U, a gente também não tem. Agora esse aqui é o Key Fast e o Key Slow, vou botar aqui 250. Agora toda vez que a gente movimentar ele vai movimentar mais rápido. Isso aqui é a velocidade do que você aperta o botão. Tá? Eu prefiro com esse modelo de movimento um pouco mais rápido para não ficar muito travado. Aqui se você tiver um eixo rotativo, nada por enquanto aqui. Wireless não tem essa máquina aqui não tem essa parte de wireless, e aqui embaixo também não tem muita coisa para você fazer. Então aqui já foi. Essa parte aqui dos processing, tudo aqui já está mais ou menos como tem que ser. Como eu falei, aceleração, start speed, isso daqui a gente vai ver conforme a gente for cortando. Por quê? Porque cada cabeça ela tem um peso, tá? Por exemplo, o X ele pode ter uma aceleração muito maior do que a cabeça do Y. Ela movimenta muito mais coisa, ela movimenta muito menos coisa do que o Y inteiro. Então esse modelo aqui a gente vai ter que calcular certinho conforme for utilizando. Depois quando a gente for fazer a configuração de acerto da gravação, aí já fica mais fácil da gente conseguir achar uma aceleração para os dois eixos. Isso aqui é a configuração básica para a gente colocar a máquina para funcionar e tentar fazer o primeiro corte. Aqui eu vou fechar, como vocês podem ver aqui, isso daqui é como se fosse aonde está posicionado os limitadores de curso, não é nessa posição que está, ele está posicionado do lado esquerdo aqui na frente. Então eu vou vir aqui em configuração, System, nesses dois modelos aqui, ó. Aqui é por onde que vai começar o corte, você vai começar por cima na esquerda, direita na esquerda, etc. E aqui é onde que ele vai fazer o home, são essas quatro posições aqui. Eu vou deixar aqui onde ele está no momento. Número de cabeças é um só e para isso aqui já foi. Fechei aqui direto. Agora vamos fazer a configuração do laser. O que é a configuração do laser? Como eu falei para vocês, cada laser ele tem uma quantidade de miliamperes
máxima. Ele não pode passar disso. E o meu laser ele ainda está sem o chile, então eu não posso fazer um corte e mandar ele cortar durante muito tempo para poder resolver isso, tá bom? Então o que a gente vai fazer aqui? Eu vou mandar ele fazer um corte muito pequeno, mas que dê para eu ver qual é a quantidade de miliamperes que ele está ativando ali. Se não tiver com limite de miliamperes, ou eu vou ter que ajustar o RDWorks para que, ao invés de colocar como o máximo de 100%, vou ter que começar a utilizar ele com 80, 30. A gente pode ajustar aqui ou nas internas da máquina, ou então, o que vai acontecer? Eu vou precisar ajustar na fonte. Eu acho melhor ajustar na fonte. Eu sempre preferi ajustar na fonte. Até porque pode ser que ele esteja abaixo do que meu tubo precisa. Então eu prefiro ir na fonte. Na fonte é mais chato, é bem mais chato, mais complicado. Mas vai ser resolvido. Vamos lá, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou colocar uma bolinha pequenininha, vou colocar uma força de 30 também, vou botar de 50. De 50, com mínimo e mínimo, com velocidade de 100. Estou conseguindo enxergar aí de boa? Então aí tá o amperímetro. Vou mandar para a máquina aqui, ó, download, um image. Foi, file success. Vou posicionar o meu equipamento, vou dar um home nele e vou dar um play. Viram aí que a miliamperagem ficou mais ou menos ali 12, 13? Então tá na metade. Parece que tá ficando legal. Então eu vou fazer o que? Vou aumentar para 80 e vou dar download. Vamos ver para quanto que vai. Ele pode ficar no máximo entre 21 e 22. Não pode passar disso. Essa é a média do miliampere que o meu tubo pode utilizar. Então não posso passar disso, tá? Eu vou fazer o quê? Vou pegar o play e vou dar de novo. Tá vendo? Em 80% o meu tubo já está utilizando o máximo. Então eu tenho duas opções. Ou eu vou lá na fonte direto e marco isso daí para poder ser utilizado. Ou então eu faço o quê? Venho aqui no tubo, tá vendo? Laser, máximo de power. O máximo que eu vou conseguir utilizar é 80%. O mínimo de power é 1 e o máximo é 80%. Então eu vou dar aqui Write e vou dar Exit. Agora eu vou voltar aqui, vou lançar de novo o download, dou OK, duplicado e vamos tentar outra vez. Mas e aí, qual é o grande problema disso? O grande problema é o seguinte, você perde tudo que está acima disso daqui. Por isso que eu prefiro ajustar na fonte, porque agora o meu software está limitado até 80. Mesmo que eu coloque aqui 100, ele não vai colocar acima dos 22. Então se eu colocar 90, 100, 80, vai ser a mesma coisa. Eu não tenho mais esses 20% do final. Então ele estreita o meu range de força. Então eu particularmente não gosto muito disso. Eu prefiro ir lá na fonte e modificar. Mas como eu vou trocar essa fonte, esse tubo, não vai ser esse mesmo, eu não acho válido mexer nisso agora. Não adianta eu ir lá e ficar mexendo nisso agora. Então, por enquanto, eu vou deixar assim, tá? Eu vou utilizar isso daqui com 80% mesmo. Já fiz a limitação lá para não passar, para ninguém, até se for mexer nessa máquina aqui, passar a força do laser que tem que ser. E assim eu vou deixar no ajuste. Se eu quisesse alterar na fonte, você tirando a fonte, do lado direito dela, você colocando os encaixes, as conexões para você e a saída do tubo para trás, do lado direito normalmente da fonte tem um furinho muito pequenininho. Esse furinho tem um potenciômetro lá dentro onde você vai encaixar uma chave Phillips ali e você vai ajustar ele. Como é que você ajusta? Fazendo a mesma coisa. Você vai girar um pouquinho, vai dar o 100% lá e vai colocando. Tenha cuidado para que não ultrapasse os miliamperes do tubo. Isso é extremamente importante, pessoal. A vida útil do tubo depende disso. Então você tem que ter ciência que os miliamperes do tubo têm que ser respeitados. A configuração básica é essa. Eu vou tirar um vídeo só para explicar como é que é o driver. Já ficou de noite, na verdade eu comecei a gravar, já era quase de noite, né? Então eu vou tirar um vídeo só para explicar sobre driver, como é que você vai escolher, como você vai configurar o driver, como é que funciona, né, o driver. E também vou fazer mais um vídeo explicando como é que faz o acerto de gravação, porque a gravação ela precisa ter um acerto também, tá? Ela não é tão simples quanto parece, porque ela pode ficar com fantasma no início. Então você tem que fazer um ajuste ali para poder fazer gravações. O sweeper lateral, ele precisa de uma gravação. Vai ter que ajeitar ainda a aceleração e algumas outras coisas, mas isso tudo a gente vai ajeitar. Pessoal, para quem comprou o curso, lembrando, eu vou salvar esse arquivo direto lá na página do curso. A parte de configuração para você não perder esse tempo configurando, ficar batendo cabeça ali e tal. É quase um dia que você vai passar aí configurando máquina. Entendeu? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o arquivo para download da configuração completa. Se você tem uma máquina com ruída, é só você baixar o arquivo lá no curso e fazer o upload na sua máquina. Beleza? Se você não tem o curso ainda também, esqueci de falar, vou deixar aqui na descrição o link. Só ir lá
e comprar. Pessoal, vou ficando por aqui. Forte abraço a todos. Se tiverem qualquer dúvida, deixa um comentário aí. Não esquece daquela curtida. O vídeo dá trabalho para fazer, dá essa moral pro amigo também. Eu vou ficando por aqui realmente. Até a próxima. Vamos terminar essa máquina e fui.